Hoje, a gente vai fazer uma viagem pela linguagem da nossa própria mente. Mas olha, esquece aquela ideia de uma lista de transtornos. O que vamos fazer aqui é aprender a ler os sinais da experiência humana. Vamos mergulhar nisso. E essa ideia do Saramago é, tipo assim, o nosso ponto de partida perfeito. Cada ação que a gente faz, cada gesto, cada palavra, tudo isso comunica alguma coisa. No fundo, isso nos transforma em sistemas de sinais vivos, que respiram e se expressam o tempo todo. Mas claro, para entender esses sinais, a gente precisa de uma estrutura, quase como um kit de ferramentas de detetive, sabe? E essa ferramenta principal é a ciência da semiologia. Agora, o que é muito interessante aqui é que a semiologia não é uma coisa exclusiva da medicina, de jeito nenhum. Ela se aplica à linguagem, à música, à arte, basicamente a qualquer área que use sistemas de signos para se comunicar. É o estudo de como o significado é criado. Dentro desse nosso kit de ferramentas, a gente tem 3 instrumentos que são fundamentais, classificados lá pelo filósofo Charles S. Peirce. São eles o ícone, o índice e o símbolo. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona. Então, vamos simplificar. Um ícone se parece com aquilo que ele representa, tipo um desenho de uma casa. Um índice tem uma conexão direta, física, de causa e efeito. Onde tem fumaça, tem fogo. Já o símbolo, bom, a conexão dele é arbitrária, é uma convenção. A palavra C, A, S, A não tem nada a ver com uma casa de verdade. A gente simplesmente combinou que essa palavra significa isso. Certo. Agora que a gente já entendeu o nosso kit de ferramentas, a pergunta é: como a gente aplica isso para decodificar os sinais da mente? Como essa teoria toda se conecta com a psicopatologia na prática? E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Um sintoma psicopatológico não é um sinal qualquer, simples. Ele tem uma dimensão dupla que é fascinante, e é isso que a gente vai desvendar agora. Mas antes, uma distinção clínica que é fundamental. Um sinal é algo objetivo, que outra pessoa pode observar, como uma fala muito rápida. Já um sintoma é experiência subjetiva, aquilo que a pessoa sente e relata, como um sentimento de angústia, por exemplo. E essa tabela ilustra perfeitamente essa dupla dimensão. Como um índice, o sintoma aponta para um processo biológico. Mãos frias podem indicar uma disfunção no sistema nervoso. Mas a partir do momento em que a gente dá um nome para essa sensação, como ansiedade, ela vira um símbolo e ganha todo um significado que depende da nossa cultura, da nossa linguagem. Exatamente como detetives, os clínicos estão sempre procurando por padrões. Sinais e sintomas não aparecem do nada, por acaso. Eles costumam se manifestar em grupos que fazem sentido. Vamos ver como isso se desenrola. O primeiro nível de reconhecimento de padrão é o que a gente chama de síndrome. Pensa nela como se fosse o ato de agrupar pistas relacionadas numa cena de crime. É um conjunto de sinais e sintomas que costumam andar juntos, como uma síndrome depressiva. É uma definição puramente descritiva. O próximo passo é a entidade nosológica. Aqui, a gente não tem só um padrão de pistas, mas sim um caso resolvido. É um transtorno específico, como a esquizofrenia ou Alzheimer, onde já se tem uma ideia da causa, do curso e da evolução. E por que essa distinção toda é tão importante? Porque o diagnóstico muitas vezes começa no nível da síndrome, quando a causa ainda não está clara. Conseguir avançar para a identificação de uma entidade nosológica é o que permite o desenvolvimento de tratamentos muito mais específicos e eficazes. Mas essa estrutura científica toda, por mais poderosa que seja, tem suas limitações. E são limitações bem profundas e importantes. As pistas, às vezes, não contam a história inteira. E essa imagem nos convida a fazer uma pausa para pensar um pouco. Vamos mudar o tom do puramente científico para o mais humano e reconhecer que existe algo que vai muito além das classificações. O psiquiatra e filósofo Karl Jaspers conseguiu capturar essa ideia de um jeito brilhante. Ele diz que, quanto mais a ciência tenta classificar e entender o que é típico, mais ela se dá conta de que existe algo em cada indivíduo que ela nunca vai conseguir conhecer por completo. E o exemplo de Van Gogh aterrissa essa filosofia na vida real. Um diagnóstico pode até ser um capítulo importante da história dele, mas nunca vai ser o livro inteiro. Não explica a genialidade, a arte, a profundidade do sofrimento. Sempre fica um mistério que a ciência não alcança.
Bom, chegando agora na nossa conclusão, vamos tentar amarrar a estrutura científica com esses limites mais humanos para a gente construir uma mensagem final que seja, acima de tudo, compassiva. Recapitulando essa nossa jornada de detetive conceitual, a gente entendeu que somos sistemas de sinais, que os sintomas têm essa dupla dimensão, biológica e cultural, que o diagnóstico segue uma lógica de padrões e que, no final das contas, toda essa ciência precisa se curvar diante do mistério que é cada pessoa. Então, a mensagem central é esta. O objetivo final não é sair por aí aplicando rótulos ou fazendo julgamentos. É trocar o dogma pela observação sistemática, buscando uma compreensão que possa de fato iluminar e desmistificar o sofrimento psíquico. E a gente termina com essa reflexão. Se tudo aquilo que sentimos e expressamos são sinais contando a nossa história, a questão mais importante talvez não seja como classificar, mas sim o que significa de verdade aprender a escutar.